Graça e paz, amadas, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja aí sobre você, sobre a tua casa. Bem-vindos ao Profetizando 2021. Hoje nós estaremos clamando, orando, intercedendo pelo mês de novembro, e a mensagem de Deus para a nossa vida nessa tarde se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29. A palavra de Deus nos diz assim: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pai, nós te louvamos por essa palavra bendita. Deus, nós te louvamos porque nós lemos a tua palavra na certeza de que o teu Espírito Santo traz revelação, traz conhecimento a nós, Deus, porque somos tão insignificantes, ignorantes, mas clamamos o conhecimento do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Irmãos amados, nós estamos clamando, profetizando, aí o mês de novembro. E hoje eu queria testemunhar um pouquinho de como eu cheguei até aqui no Ministério de Intercessão. Eu tenho pouco estudo, eu estudei bem pouco. Eu casei com 16 anos e logo que eu casei eu já não quis mais estudar, né? Não que eu não tivesse assim oportunidade, mas realmente eu não tive incentivo, eu era sossegada, achei que isso não fosse importante. Logo já quis ter filhos, né? Então, assim, eu sempre tive dificuldade desde pequena na escola em aprender. Mais tarde, quando eu tive a minha filha, e a minha filha também tinha muita dificuldade de aprendizado, e nós fomos, assim, buscar, né? Por que tanta dificuldade? Por que escrever tantas palavras erradas? Eu fazia ela fazer ditado 100 vezes, escrevendo palavras. E no outro dia eu falava, no outro dia vai ter ditado. E aí quando ela ia escrever, ela escrevia errado de novo. Eu falava, meu Deus, não pode, o que acontece com essa menina que ela não conseguiu? A gente descobriu que ela tinha dislexia, que ela tinha alguns outros problemas. E é hereditário, com certeza não veio do pai, né? Mas a nossa ignorância às vezes atrasa a nossa falta de entendimento, a falta de buscar conhecimento, muitas vezes faz com que nós sofremos uns períodos por não ter entendimento naquilo que está acontecendo à nossa volta. Então é muito importante a gente, como mãe, estar atenta aí, né, aos nossos filhos, em tudo. Se não está com dificuldade de aprender, às vezes não é porque é preguiçoso, não é porque é desanimado, às vezes é porque tem um problema mesmo. Quando eu recebi o desafio de estar na tarde de oração, falei, não, Senhor, não sei nem falar. Não só na tarde de oração, mas em outros lugares. E aí eu pensei, ainda bem que é oração, porque ninguém gosta de orar. Então, é um ministério que eu sempre vou estar só, né? São poucas pessoas que estão ali envolvidas, né? E se é na intercessão, podemos ir trabalhar. Mas de Deus não se zomba, Deus ele é sério naquilo que faz. E esse versículo que nós acabamos de ler, Paulo está falando ali aos irmãos lá de Coríntios, né? E ele vai falar que Deus, ele não trabalha segundo as nossas expectativas, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós achamos. Deus é soberano. E Deus, ele tem o poder de chamar, de fazer coisas loucas. A salvação é loucura para as pessoas. Você ser salvo por um Cristo que morreu na cruz, isso é loucura.
mas para nós que entendemos é o poder de Deus. E Deus, ele é especialista em transformar pequenas coisas em grandes ferramentas. Deus, ele é especialista em usar pessoas pequenas e fazer dessas pessoas grandes, né? O pouco nas mãos de Deus é muito. Se nós folhearmos a nossa Bíblia e formos lá no livro de Êxodo 4, quando Deus chama Moisés, Moisés fala: Senhor, o povo não vai crer que o Senhor apareceu para mim. Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? O que você tem na mão? E aí Moisés tinha um cajado e Deus manda Moisés lançar aquele cajado e aquele cajado vira uma cobra. E Deus fala: estende a mão. E aí Moisés estende a mão, aquela cobra volta a ser um cajado. Irmãos, aquilo que nós temos na mão, aquilo que nós somos, é isso que Deus vai usar, porque Deus, ele é poderoso. A Bíblia diz que quando somos fracos na presença do Senhor é que somos fortes. Quando nos humilhamos, aí é que Deus nos exalta. Deus, ele tira a força da fraqueza. Deus usou o cajado de Moisés ali para ser o instrumento ali, para libertar o povo do Egito. Deus usou uma funda que estava na mão de Davi para derrubar um gigante. 2 moedinhas na mão de uma viuvinha pobre serviu de lição para ministrar no coração daqueles discípulos que estavam ali com Jesus e no meu e no seu. Porque o muito aos seus olhos, o pouco aos seus olhos é diferente dos olhos de Deus. Aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Era 2 moedinhas que talvez tivesse um pequenininho no valor. Mas para Deus, Deus sabia que aquela mulher era tudo que ela tinha. E Deus nos ensinou um princípio maravilhoso. A Bíblia nos conta que num determinado momento da história de Jesus, Deus usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor é multiplicação. O que você tem na sua mão? Sabe, não subestime o que você tem, quem você é. O mesmo Deus que criou o universo, que trouxe à existência as coisas que não existiam, pela palavra dele, ele pode usar a sua vida poderosamente. Você só tem que ter disposição, falar: Senhor, eis-me aqui. O pouco que você tem pode fazer uma grande obra no reino do Senhor. Coloque o seu pouco na mão de Deus, coloque a sua vida, seus dons, seus talentos nas mãos do Senhor e prepare para viver um grande milagre. Nós cremos no poder do Senhor e é por isso que eu estou aqui, com todas as minhas limitações, com o meu português todo errado, sabe, embaralhando as palavras pela timidez. Mas eu estou aqui porque eu creio que o pouco na mão do Senhor é muito. Eu creio nessa palavra e eu não tenho dúvida. Não é eu, não é por mim, é pelo poder dele, é pela graça dele. É ele que faz com que todas as coisas aconteçam. E nós só nos colocamos aqui na condição de servo. Senhor, eis-me aqui, usa-me, faz o que o Senhor quiser. Que o Senhor te abençoe, que você tenha essa certeza no seu coração. O pouco na mão de Deus é multiplicação. Quando aquela mulher perdeu o marido e ela não tinha nada, ela mandou os filhos ir ter com o profeta e falar: olha, meu marido morreu e os credores estão à minha porta querendo levar os meus filhos. E o profeta pergunta para ela: o que você tem? Eu só tenho um pouco de azeite. Esse pouco na mão do Senhor é multiplicação. Você vai viver com isso. Você vai pagar as suas dívidas. O pouco na mão de Deus é multiplicação. Creia nisso. Viva isso. Experimente isso. Nosso Deus é maravilhoso e Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais. O nosso trabalho é confiar, é descansar, é crer no poder dele. Que o Senhor te abençoe e que nesse mês de novembro você possa estar aí clamando para que Deus transforme o seu pouco em milagre. Não subestime o poder de Deus. Nós estaremos clamando pela visitação do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos, para que grandes coisas possam acontecer no nosso meio através daquilo que eu e você temos na nossa mão. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e até amanhã, no nosso último dia, o clamor pelo dezembro, nesse Profetizando 2021. Deus abençoe e até mais.